gestão da Arena para ser doada ao Corinthians. Eu falo doada, os corintianos ficam pé da vida, porque a Corinthians vai pagar, mas não pagou ainda. E foi construída pela empreiteira cujo dono está preso. E negociando. E o caso do América é diferente, porque não doaram o estádio está na mão do governo. É verdade. Aqui o relatório do deputado estadual Irã Barbosa, que o Vibrantinho já havia antecipado há alguns dias aqui no Alterosa Esporte. Problemas em relação à Minas Arena, né, Vibrantinho? E o deputado entregou ontem esse relatório ao Ministério Público Estadual. E ele vai falar aqui, resumidamente, o que está nesse relatório, que ele já contou, já antecipou a semana passada e ele já contou para a gente por telefone ontem. Ao todo, foram cerca de 100 milhões de reais, 97 milhões para ser exatos, de lucro líquido que a Minas Arena omitiu ao governo a sua parte, que é 50%, declarando esses lucros como reserva de subvenção, uma maneira de manter esses 100 milhões de reais dentro do caixa da empresa, para que ela consiga declarar constantemente, como vocês mesmos viram nos relatórios passados, quase que mensalmente, para que ela possa declarar prejuízo operacional, o que na verdade não está acontecendo. Vibrantinho, você que está acompanhando esse caso. Muita coisa, o Irã está há muito tempo já preparando esse relatório, desde o ano passado investigando muita coisa e muita coisa ainda vai aparecer. E tá certo, tem que realmente colocar pratos limpos isso aí. E o Cruzeiro? Porque a gente vê uma situação do Cruzeiro, por exemplo, com a Minas Arena, principalmente desse custo operacional, e eu cheguei inclusive a falar isso aqui, que se o Mineirão tiver 4 jogos de grande porte, apenas 4 jogos, dá para pagar a receita operacional todinha da Minas Arena. Ou seja, tem muita coisa errada. Então tem que ser revisto. Exato, está sendo chamado por esse relatório, Vibrantinho, de maquiagem fiscal. O que o Departamento Jurídico do Cruzeiro, que esteve também presente nessa reunião em que foi entregue o relatório ao Ministério Público, acha de toda essa situação? Cruzeiro, que a gente já falou aqui também, está com uma ação contra a Minas Arena para rescisão desse contrato. Nós sempre verificamos alguns indícios de problemas em relação à numeração, principalmente naquelas que se referem ao contrato que o Cruzeiro mantém com a Minas Arena. Tanto é que essa desconfiança, esses indícios, desembocaram numa ação judicial que hoje tramita em Belo Horizonte. Mas evidentemente que o deputado veio trazer números, informações que diz respeito à parceria e precisam ser investigadas e serão. Espero que, para o bem do futebol mineiro, que seja resolvido o mais breve possível. Diz aqui o relatório também que a Minas Arena teria que devolver ao Estado de Minas Gerais cerca de 22 milhões, deveria aos 2 clubes cerca de 45 milhões, enfim, o relatório está bem detalhado. O Departamento Jurídico do Atlético também foi representado nessa reunião no Ministério Público na tarde passada e vai falar. Primeiro esclarecimento, o domingo continua sendo Independência, nosso local de jogos que a gente detém mando. Em relação às questões é o seguinte, desde 2012, e eu já estava lá na diretoria jurídica, nós demos um parecer demonstrando que essa parceria público-privada era inviável no modelo proposto, né? Isso era o primeiro ponto. Segundo, a interpretação dos termos da concessão também estava completamente equivocada. Então, nos termos propostos, desde 2012, no final de 2012, o Atlético adverte que é prejuízo jogar no Mineirão nas condições já colocadas. Então, o Atlético vem jogando pontualmente, conforme o edital nos garante, e só jogos que tem um público maior, para evitar exatamente o prejuízo. Pois bem, tem aqui a nota oficial do Atlético, da Maravilha, em que o clube reitera que a participação dos clubes na gestão dos estádios sempre foi a medida mais indicada, sendo que uma eventual intervenção do Estado e uma mudança de modelo poderia ser considerada pelo Atlético, ao lado, naturalmente, de outras possibilidades em estudo. Ou seja, o Atlético acha interessante administrar o Mineirão, quem sabe aí ao lado de Cruzeiro? Na verdade, a intenção é o seguinte, esse papo de bastidores aí, né, eu não vou citar nome de ninguém, mas a ideia é que essa administração do Mineirão fique nas mãos de Cruzeiro e Atlético. Você acha ambos as equipes, que os 3 clubes claro, deveriam administrar os 2 estádios. Sim. Que aí eles seriam
melhor utilizado, porque vamos supor, Cruzeiro e Figueirense, pode ser no Independência. Claro. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, a mesma coisa com o Atlético, é a mesma coisa com o América. Então acho que os clubes deveriam se unir nessa hora, ter bom senso, né, Dadá? Para administrar, ninguém melhor do que eles para saber o que fazer com o estádio. Isso não é só uma questão de conversa, isso é uma coisa que pode ser possível sim acontecer. Leozinho, o negócio é o seguinte, com todo o respeito que eu tenho à Independência, que tem tradição, tem história, mas o Atlético, a sua torcida merece o Mineirão. Mas depende do Merece jogo, Dadá. o Mineirão. Você vai pegar Atlético e CRB pela Copa do Brasil, faz uma Independência. É mesmo Bom, mas eu prejuízo. estou dizendo os grandes clássicos, por exemplo, Internacional e Atlético. Mineirão. No Mineirão. Cruzeiro e Aí, Atlético. Isso é Mineirão. uma coisa. Agora a pergunta é, você acha, Dadá, que o Atlético deveria se candidatar a administrar o Mineirão, juntamente com os outros clubes? Você acha uma boa um clube? Eu acredito que sim. Atlético, Cruzeiro e América deveriam administrar o futebol mineiro, porque são as grandes forças do futebol mineiro. Cada um dá um pouquinho de si e juntando dá um montão. As três Dá um equipes montão. iriam contratar uns gestores, novos gestores, para Poderia criar colocar até uma fundação. na mão, para administrar essas duas, esses dois estádios aí. Poderia criar uma fundação com representantes dos 3 clubes, também do governo, da sociedade civil, e aí formavam uma coisa mais democrática e mais E eficiente. seria até importante para os torcedores, por quê? Porque a gente vê muita reclamação dos torcedores, das 3 equipes, reclamam muito de dificuldades, custos, preços, uma série de coisas que são impostas nos estádios que não traz benefício nenhum ao torcedor. Bom, tem esse relatório é bem detalhado, né? Diz aqui que os números sugeriram apenas 9 milhões e 100 mil reais em faturamento com 37 eventos realizados no estado do Mineirão durante 2014. Tem ainda o jogo do maior bilheteria do futebol brasileiro, que é Atlético e Olímpia, 24 de julho de 2013, e onde a concessionária recebeu mais de 3 milhões e 100 mil reais. Todos esses valores, né, compõem esse relatório aqui e fizeram com que o deputado Irã Barbosa concluísse que houve essa tal maquiagem fiscal, né? E essa polêmica toda entre Cruzeiro e Minas Arena, né? O Cruzeiro que passou a ser um parceiro, né, da Minas Arena na administração do Mineirão, Vibrantinho. O Cruzeiro não teve prejuízo com a Minas Arena, não. Pode ter mais lucro? Pode. O lucro pode aumentar? Pode. Mas prejuízo o Cruzeiro não teve. Vamos deixar bem claro isso aí. Certo. Seguimos em frente? Vamos embora. Tem muita coisa para rolar ainda, né? É só a pontinha do iceberg, como você disse. Ok. Dadá Maravilha, chega mais aqui no telão, porque pode trazer o seu papelzinho, né? Senão a gente... Inclusive, Léo, só comentar que esses dias um torcedor me parou lá na Independência e falou, vocês às vezes ficam falando muito de política, mas como é que a gente não fala numa situação dessa? Como é que a gente se omite a discutir um assunto que é importantíssimo para os clubes e para o futebol mineiro? Então a gente tem sim, às vezes, que deixar de falar de futebol um pouco para falar da estrutura dele, que está péssimo. Que tem